Você tem algum livro na sua estante que você já não lê mais? Seria uma ótima ideia se você pudesse trocá-lo por uma nova história, não é? O Quarta Capa de hoje vai te apresentar o projeto Tenda da Leitura, que incentiva a leitura de uma forma consciente e interativa. Além do projeto, você vai conhecer o livro O Despertar do Paladino, do autor independente Sário Ferreira. O autor relata suas tragédia comédia, a época meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados por escrituras. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O projeto Tenda da Leitura, organizado pela SECAC, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, é gratuito e aberto ao público. O principal objetivo do evento é criar um espaço de incentivo à leitura por meio de troca de livros, oficinas, contadores de histórias e várias outras atrações. O projeto Tenda da Leitura, ele tem como objetivo fortalecer, fomentar a leitura a partir da infância, pensando que fortalecendo a criança, a leitura para a criança, vai fortalecer isso dentro da família também, porque a criança também é um multiplicador. Aí ela vai levar os pais, vai sensibilizar toda a família para poder voltar a atenção para os livros, Nós conseguimos fazer isso por meio desse evento que acontece 2 vezes ao ano. E nesse evento a gente faz uma troca, uma permuta de livros. As pessoas trazem o livro e cada livro vale um livro. Então nós temos uma circulação dos livros que muitas vezes ficam parados dentro de casa, na casa das pessoas, e conseguimos alcançar esse nosso objetivo. A leitura ela pode ser introduzida na infância desde a gestação. Se você não fez isso, quando seu filho era bebê, quando ele era criança, eu penso que nunca é tarde para começar. O hábito de ler, ele é importante em todos os momentos da vida. E se a gente já passou dos 40, dos 50, dos 60, eu acho que é hora de começar também. Além da troca de livros, essa edição da Tenda da Leitura contou com a participação de alguns cursos da PUC Minas. Os alunos de enfermagem trabalharam com os sentidos, os cursos de filosofia e letras desenvolveram jogos pedagógicos com os visitantes e os alunos de medicina fizeram uma adaptação do projeto Doutores da Alegria. A gente está com um projeto aqui na Tenda da Leitura. Quem está coordenando esse projeto aqui especificamente que a gente está fazendo é a Liga de Pediatria. A gente construiu um consultório na barraca e lá dentro ele é todo enfeitado. O médico lá dentro ele está todo fantasiado, cheio de adesivo colado no jaleco. E a gente está com o estetoscópio e o jaleco para representar o médico mesmo, para a criança tentar perder esse medo de ir na consulta médica. A gente aproveita o projeto que está incentivando a leitura para poder falar um pouquinho, para incentivar a leitura nas crianças. A gente pergunta se ela já tem hábito de leitura, quanto que ela lê por dia, se ela lê por dia, quanto que é. E no final a gente entrega uma receita, que é super comum o médico entregar receita no final, e na receita fala, leia um livro, que é a única coisa que a gente tem que recomendar aqui é leia mais. A primeira participação de Leonardo, de 9 anos, na Tenda da Leitura foi marcada pela atividade com os alunos de medicina. Eu achei muito legal porque ela me perguntou sobre meus irmãos, sobre mim, e aí depois ela me perguntou se eu lia, se eu não lia. Aí ela me receitou 2 coisas que eram: o primeiro passo, leia um livro para o irmãozinho ou irmãzinha agora. E a segunda coisa era que comece com um livro, com pequenas doses de livro, 2 páginas de leitura por dia. Aumente a dosagem aos poucos e adquira esse hábito para a vida. Para a mãe de Leonardo, o projeto incentiva as crianças a lerem de forma divertida. As diferentes experiências proporcionadas pela Tenda da Leitura ampliam os contatos dos pequenos leitores com o mundo literário. Eles têm a oportunidade de ver outras produções literárias, diferentes das que eles estão acostumados na escola, trocar os livros e aproveitar outras experiências relativas à leitura diferente de ler só. Eu acho que um projeto como a Tenda da Leitura incentiva bastante, porque a criança vê que o livro é divertido. Às vezes a criança que não está tão acostumada a ler tanto, ela vai ver tantas coisas relacionadas à literatura que ele vai achar divertido, que ele acaba
dando uma chance para a leitura, e aí vai se apaixonar com certeza. Essa edição da Tenda da Leitura no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas contou com a participação de alguns escritores e do renomado ilustrador Lelis. Recentemente eu comecei a escrever meus próprios livros, né? Depois de um pouco de resistência, porque o trabalho de ilustrador me demandava muito tempo para realizar, né? Então eu comecei a escrever meus próprios livros e realmente estou gostando muito disso. Aqui no projeto Tenda de Leitura, o importante é que a gente consegue ter um contato mais próximo com o pequeno leitor, né, que é iniciante, que ele possa conhecer o autor de forma mais direta, não só através dos textos e das ilustrações que ele faz. E também é um recado assim, como se a gente desse um recado para essas crianças que é possível viver de literatura, de ser escritor, de ser ilustrador, de ter uma vida normal, como todos têm, né? Que é possível investir nessa carreira. Se você quiser contribuir com o acervo destinado à troca, antes de cada edição do projeto, as doações podem ser feitas no Campus Coração Eucarístico, na sede da SECAC, na Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi e no Museu de Ciências Naturais. Já na unidade Barreiro, os pontos de coleta são a assessoria de comunicação, a biblioteca, a coordenação de extensão e o setor de infraestrutura. Meu nome é Sário Ferreira, eu sou autor do livro Despertar do Paladino, que é o primeiro volume da saga Sagréria, que é uma saga de fantasia épica. Esse livro ele conta a história de um paladino, que é um guerreiro sagrado, respaldado aí pela fé, pela honra e pelo cavalheirismo, né, mais clássico assim da Idade Média, que a gente já conhece. E esse livro ele saiu de uma inspiração do jogo de RPG, que é um jogo de interpretação de papéis e contação de histórias. E eu me lembro que o início deste livro ele ocorreu quando eu criei uma história para jogar com um determinado personagem. E eu gostei daquela história ficou parada ali, mas eu sempre dava uma olhadinha nela, até que chegou um dia que, por influência de vários livros de fantasia que eu lia, eu quis tocar o projeto para frente até ele se tornar uma coisa maior. Então, a saga Sagréria ela é uma saga grande com combates, com batalhas, com viagens, aventuras e com muitos detalhes de alta fantasia, com magias também. A história deste livro começa quando acontece uma guerra que já dura 60 anos entre um reino chamado Zófar e os povos nativos do deserto, da savana, chamados de povos sombrios. Dos 10 generais deste reino de Zófar, tem um deles que se chama Sagrários. Ele é jovem, obstinado e respeitável, e ele está aguardando, junto com o exército, para aquela que poderia ser a batalha contra a última resistência do povo sombrio, uma fortaleza no meio do deserto. E esse general, o Sagrários, ele tem não só os motivos do reino para fazer justiça por eles, mas tem também que fazer justiça pelos próprios motivos dele. E quando o objetivo dele está prestes a acontecer, ele recebe uma revelação divina que mostra para ele os verdadeiros ideais incorporados pelo reino e pela própria espada. A partir disso, o guerreiro desperta e inicia uma longa jornada na qual o conflito de crenças, de virtudes, de verdades, de justiças vai trilhar o caminho dele por entre aventuras. Durante a escrita do livro, muitos dos personagens se baseiam, eu acho que todo autor, ao menos assim, no primeiro livro faz isso, acaba baseando o personagem como se fosse uma mistura assim, de si mesmo com pessoas que ele conhece. E houve muitas inspirações dos jogadores que jogavam RPG comigo e interpretavam personagens dentro das histórias que eu criava. E aí, a partir disso, eu criei vários deles. Esse livro foi uma luta. Eu demorei mais ou menos 2 anos para poder tê-lo escrito o primeiro rascunho dele. Eu trabalhava de office boy, então não tinha muito tempo para escrever. Acabava escrevendo na fila de repartição pública, em ônibus, na hora do café. Isso foi crescendo até que quando terminou, eu entrei para a universidade, aqui na PUC mesmo. Eu entrei na universidade no curso de letras, li o meu livro, achei que não estava tão bom assim não, então eu revisei várias vezes. Depois eu me formei, me tornei revisor de texto.
Aí eu revisei mais outras várias vezes, até que por fim eu consegui dar uma forma final para ele e achei que ele estava maduro o suficiente para poder nascer para o mercado literário. E aí, gostou do programa de hoje? Essa e outras edições do Quarta Capa você pode encontrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/PUC-TV-Minas. Aproveite e acompanhe também a gente nas nossas outras redes sociais. Tchau! Meu nome é André, o livro que eu indico chama Só os Animais Salvam, da Seído Eindhoven. São conjuntos de fábulas que contam sobre conflitos que ocorreram durante todo o século XX, do ponto de vista de almas de animais, contando as histórias de vida e morte deles durante os conflitos. Sobre assuntos específicos.